Beleza? Então, galera, continuando aí com a Lei 8.112, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Nós estamos falando dos direitos assegurados aos servidores. E aí, então, nós vamos agora entrar na parte que envolve as licenças. Licença. Professor, mas esse negócio de licença aí, afinal de contas, quais são as licenças? Quais são as que podem ser concedidas no estágio probatório? E tem mais, professor, eu quero saber também o seguinte: vem cá, licença gera vacância ou não? Então, a essas perguntas que talvez você que está em casa aí tenha, nós vamos então passar a responder todas a partir de agora, beleza? Vamos começar então falando o seguinte, ó. Vou escrever aqui no quadro para você algo importante, ó. Primeira coisa a respeito das licenças. Primeira coisa a respeito das licenças. Primeira coisa. Quando a gente fala em licença, licença é um direito assegurado ao servidor. Algumas licenças, nós vamos comentar aqui, algumas licenças, elas têm também caráter previdenciário. São aquelas licenças que são asseguradas a todos os trabalhadores. Mas nós vamos destacar agora as que são direito do servidor público civil da União. Lembrando-se que licença, não gera vacância. Então a licença não gera o quê? Vacância. O cargo é seu, beleza? Beleza. Então licença não gera vacância. Ok. Mas quais são as licenças então que a Lei 8.112 prevê? Eu vou apagar aqui para fazer um outro esqueminha, ó. Outro esqueminha, ó. Se liga aí. Então é o seguinte, vou colocar as licenças, eu vou separar primeiro aquelas que podem ser concedidas no estágio probatório. Mas, podem, mas suspende a contagem do estágio probatório. Então, vou começar com as licenças que podem ser concedidas no estágio, mas suspendem o estágio probatório. Primeiro, número 1. Qual licença que pode, mas suspende o estágio probatório? Licença por motivo de doença em pessoa da família. Licença por motivo de doença em pessoa da família. É importante salientar que nesse caso aqui, não é o servidor que está doente. Quem está doente é alguém da sua família. Então existe uma pessoa na sua família que está doente. Aí a lei admite que o servidor, então, tire essa licença. Olha aí para o quadro, mesmo que ele estiver em estágio o quê? Probatório. Porém, o estágio terá sua contagem o quê? Suspensa. Aí olha para mim aí, A parada é a seguinte, estágio probatório, quando fica suspenso, para de contar, volta a contar de onde o quê? Parou. Então a licença por motivo de doença em pessoa da família suspende a contagem do estágio probatório. Parou de contar, vai voltar a contar de onde o quê? Parou. O estágio, então, ele não zera, ele não é interrompido. O estágio probatório, não. Ele não tem a contagem interrompida. Ele tem a contagem o quê? Suspensa. Parou de contar, volta a contar de onde parou. Mas essa licença por motivo de doença em pessoa da família, para que ela seja concedida, temos que verificar se a pessoa que está doente se encaixa no rol da sua família. E olha aí para o quadro, Quem é família, então? Quem é família? Família. Existe uma regra geral quando a gente fala em família. O que é CAD? Cônjuge, ascendentes e descendentes. O cônjuge, ascendentes e descendentes, aqui está a sua família. Menor, o Mzinho, menor que estiver sob a sua guarda. Então, a concessão dessa licença está condicionada a pessoa se encaixar no rol da família. Professor, a sogra entra aí, sogra não, meu velho.
Professor, mas sogra é família. Sim, sogra é parente por afinidade. Parente por afinidade, a fim de te lascar. Mas é parente, beleza? Mas sogra não entra aí não. Agora, meu irmão, ó. Sempre que eu colocar aqui, ó, administração, isso quer dizer o quê? Que isso aqui é um ato discricionário. Depende do interesse de quem? Da administração. Mas como assim depende do interesse da administração? Na verdade, a licença por motivo de doença em pessoa da família, que não sou eu que estou doente, mas alguém da minha família está doente, para que ela seja concedida, a administração vai verificar, ó, se existe um laudo médico. Um laudo médico, né, sugerindo aí que o servidor acompanhe a pessoa. E isso é importante ter. Laudo médico dizendo que é indispensável, né, a participação do servidor no tratamento da enfermidade do seu familiar. A administração vai verificar também, ó, se o servidor ele não possa compensar o horário. Por quê? Se for possível ele compensar o horário, a administração não vai conceder a licença. Vai conceder a ele um horário que especial. E também temos que verificar o seguinte, ó, nesse caso dessa licença, ó, o servidor não poderá, durante a licença, ele não poderá, ó, ter outra atividade remunerada. O servidor não poderá ter outra atividade remunerada. Então tá aí, ó, licença por motivo de doença em pessoa da família. Percebendo tudo isso aí, o legislador ainda falou o seguinte: se a licença for concedida, o prazo dela é de até 60 dias, consecutivos ou não, com remuneração. Então, ó, servidor precisou da licença a cada período de 12 meses, pode ser concedida a licença por até 60 dias, consecutivos ou não, com remuneração. Se precisar, podemos prorrogar a licença. Pode prorrogar. Se prorrogar, pode prorrogar ainda por mais até, ó, 90 dias, consecutivos ou não, mas agora sem remuneração. Então, a licença por motivo de doença em pessoa da família, então, ela pode ser concedida por até 60 dias, consecutivos ou não, com remuneração. Se precisar prorrogar, podemos prorrogar por mais até 90 dias, mas agora o servidor já estaria sem remuneração. Além dessa licença, por motivo de doença em pessoa da família, vou apagar aqui, ó, pode também ser concedida outra licença, que pode ser concedida durante o estágio, mas também suspende o estágio. Número 2, ó, licença por motivo de afastamento. De quem? Do cônjuge ou companheiro. Olha aí, ó. Seu cônjuge ou companheiro nem é servidor público, nem é servidor, mas precisou se afastar. Você pode, então, ó, tirar a licença. Digamos que o seu cônjuge ou companheiro, ele não é servidor, recebeu uma proposta de emprego para ir trabalhar na Suécia, por exemplo. Olha lá. Suécia é um local bacana, um lugar bonito, organizado. As moçonas lá são as galegonas assim, ó, gigantona, grandona, entendeu? E aí, então, se o seu cônjuge tiver, por exemplo, uma pele bonita como a minha, uma pele de chocolate, vai chegar lá fazendo sucesso. A sueca vai dizer tudo o quê? Ai, Cacau, show do Brasil. Pegar na bochecha dele assim, ó. Cacauzão, show do Brasil. E você trabalhando, fofinha, já pensou?
Você em casa aí, você que está em casa, trabalhando na repartição e o seu cônjuge lá na Suécia. Olha só, isso não dá certo não, filha. O que você vai fazer então? Pede a licença. Professor, quanto tempo eu posso ficar de licença por motivo, né, de afastamento do cônjuge? O prazo é indeterminado, porém, sem o quê? Remuneração. E sem remuneração. Professor, mas se o meu cônjuge se afastar dentro do território nacional, aí a primeira opção é tentar pedir uma remoção. Remoção não gera vacância, nem gera provimento. O servidor está deslocando do mesmo órgão. Se não for possível a remoção, pode-se tentar o exercício provisório, mas esse ficará a critério da administração. Ok? Temos aqui mais uma licença, ó. Vou colocar aqui número 3 para ela. Mais uma licença, que também pode no estágio probatório, mas o estágio também ficará suspenso, que é a licença para atividade política. A atividade política, ela é desempenhada quando o servidor está em campanha eleitoral. Então, em campanha eleitoral, a lei admite que o servidor tire uma licença para atividade o quê? Política. Essa licença para atividade política, ó, ela acontece em qual período? Qual é o prazo da licença? Aí o legislador nos trouxe dois momentos. Tem um primeiro momento que o servidor nem é obrigado a tirar a licença. Ela vai entre a convenção partidária até a véspera do registro da candidatura. E aqui a licença é sem o quê? Remuneração. Agora, a partir do momento em que o servidor registra a candidatura, aí ele já estará de licença com remuneração até o 10º dia após o pleito. O legislador diz, inclusive, que esse período aqui, ó, só pode durar até o quê? 3 meses. E é o período que a licença seria remunerada. Período de 3 meses, que seria o período que a licença seria o quê? Remunerada. Olha aí, ó. Período de 3 meses. Beleza? Lembrando-se que do registro até o 10º dia após a eleição é o momento que a licença é obrigatória. Pois bem, vamos aí para o número 4. Número 4. Aí nós estamos falando de licenças. Agora eu vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Porque a licença número 4, ela é um pouquinho diferente. O que ela tem de diferente aí, professor? Até então, todas as licenças que eu expliquei podem ser concedidas durante o estágio, mas o estágio ficará o quê? Suspenso. Número 4. Aí nós temos uma situação diferente aqui, ó. Nós temos agora a licença, ó. Licença para serviço militar. A licença para serviço militar é a única licença que classifica-se como direito do servidor, das que são direitos do servidor. Não estou falando de benefício previdenciário, não. Tá? É a única licença que é direito do servidor que pode e conta para o estágio probatório. Então, essa licença, ó, pode e conta para o período de estágio quê? Probatório. A licença para serviço militar, ó, depende de uma legislação que específica. É essa lei específica que vai regulamentar. Ela vai regulamentar tanto a questão remuneratória quanto a questão de período dessa licença. Lembrando-se que a licença para serviço militar, depois de concluído
o serviço, aí o servidor teria 30 dias, ó, para retornar ao cargo que efetivo. Sendo que este período aqui que ele tem para retornar ao cargo efetivo, ele estará sem remuneração. Então, após concluído o serviço, o servidor teria 30 dias para retornar ao cargo efetivo sem remuneração. Ok? Ok. Assim nós terminamos, então, as licenças que podem no estágio. Mas não lembra não, hein? Não esquece não. Deixa de esquecer não. Deixa de lembrar não. Ó, qual licença que pode e conta para o estágio probatório? Só o serviço militar. As que vão vir agora, elas são licenças que só podem ser concedidas para servidor o quê? Estável. Então, ó, só pode ser concedido para quem é estável. Quais as licenças? Vejamos aqui então. Quais são elas? Vamos colocar aqui, ó, número 5. Licença para tratar de interesses particulares. A licença para tratar de interesses particulares, ela é a pedido do servidor e ficará a critério da administração. Então, ela é a pedido do servidor e ficará a critério da administração. A licença para tratar de interesses particulares acontecerá pelo prazo de até 3 anos. Então, a administração pode conceder licença por até 3 anos, mas sem remuneração, para que o servidor possa tratar de interesses o quê? Particulares. Exemplo, o servidor, sei lá, quer montar o seu próprio negócio. O servidor, entendeu? Ele quer fazer uma viagem, por exemplo, sei lá, uma viagem de bike pelo mundo. Olha aí, ó, interesse particular. O servidor quer ir atrás de alguém que um dia lhe abandonou. Olha aí, ó, é interesse particular. Eu não faria um papel ridículo desse. Mas você que está em casa, se quiser fazer esse papel ridículo, você pode pedir. Você pode pedir para fazer o papel ridículo. Você tem até 3 anos para fazer o papel ridículo. Só que você vai ficar sem grana, porque a licença é sem o quê? Remuneração. Porém, ó, temos uma observação importante a respeito dessa licença. Qual a observação importante? A qualquer tempo, essa licença poderá ser o quê? Interrompida a qualquer tempo. Então, a qualquer tempo, ela poderá ser interrompida. Isso que? A pedido do servidor ou de ofício, por interesse de quem? Da própria administração. Beleza? Beleza. Então, essa licença aí só pode ser concedida para quem é o quê? Estável. Temos mais licenças? Temos. Nós temos ainda a licença para mandato classista. Ó, a licença para mandato classista não pode ser confundida com a licença para atividade política. A licença para atividade política, ela é para o servidor que está em campanha eleitoral, que quer assumir um cargo eletivo. A licença para mandato classista é para representação sindical, entidade de classes. Vamos fazer um resuminho dela, então? Vamos colocar aqui, ó. Ó, o resuminho aí, ó. Número 6, então. Licença para mandato classista. Então, isso aqui é para representação
sindical. Então, o servidor vai representar o seu sindicato, vai representar a sua entidade de classe, entendeu? Aí, o que acontece? O servidor vai representar a sua entidade de classe, seu sindicato, então ele pode se licenciar. Qual seria o prazo da licença aqui, ó? Qual seria o prazo da licença? O período do mandato. E o servidor ficaria sem o quê? Remuneração. Então, ó, prazo, período do mandato, sem remuneração. Professor, mas essa licença aí, para mandato classista, sem remuneração, período do mandato, pode prorrogar? Sim, pode prorrogar. Ó. A prorrogação, segundo a lei, pode ocorrer, ó, uma única vez. Única vez. Qual é o caso? Nos casos de reeleição. Então, se o servidor for reeleito, ele poderia prorrogar a licença para mandato classista, mas por uma única vez. Continuaria sem remuneração. Para fecharmos aqui as licenças, nós temos aqui o número 7, ó, que é a licença para capacitação. A licença para capacitação, ela também é concedida, ó, de acordo com o interesse de quem? Da administração. E aí o servidor aqui, ó, ele trabalha 5 anos. Então, a cada quinquênio, ele tem direito até 3 meses. Com remuneração, para que ele possa, então, se licenciar do cargo para um curso de capacitação por interesse da administração. Lembrando-se que esse período aqui, ó, é um período não cumulativo. Aí talvez você em casa está pensando assim, professor, cadê as licenças médica, odontológica? Cadê a licença para tratamento de saúde? Essas aí, elas não entraram neste quadro porque elas são benefícios previdenciários, mas eu vou colocá-las para você agora. Então, até então, todas as licenças que eu tratei encaixam como direitos dos servidores. Mas a partir de agora, nós vamos colocar então as licenças que se encaixam como benefícios previdenciários. Quais são elas lá então? Vou apagar aqui, ó. Vou apagar o esquema. E vou colocar aqui, ó, as licenças que encaixam como benefícios previdenciários. Então, ó, são benefícios previdenciários. Vamos colocar aqui a primeira licença, ó. Licença para tratamento de saúde. Licença por acidente em serviço. Essas duas licenças aí, elas têm algo em comum. O que essas duas licenças têm em comum? Além de serem remuneradas, essas duas licenças, ó, para tratamento de saúde e por acidente em serviço, elas terão como prazo máximo. O prazo delas, ó, pode chegar até 24 meses. Não necessariamente a junta médica deveria aguardar os 24 meses. Não necessariamente. Então, elas podem chegar até 24 meses. Chegando 24 meses, ininterruptos, essas duas licenças para tratamento de saúde e por acidente em serviço, ininterrupto, sem interromper. Tá? Chegou os 24 meses, o que a junta médica vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, ó, já que o servidor tirou a licença e não pode trabalhar, ele não tem condições de trabalhar, o que a junta médica vai fazer? Ou vai propor a sua readaptação, que é colocar o servidor
em cargo compatível com a limitação que ele passou a ter, ou vai propor a sua o quê? Aposentadoria. Que nesse caso seria uma aposentadoria por invalidez. Lembrando-se que nessas duas situações aqui, ó, seja por readaptação, seja por aposentadoria, o cargo ficará o quê? Vago. Porque tanto a readaptação quanto a aposentadoria gera o quê? Vacância. Aí, ó, equipara-se ao acidente em serviço. O que se equipara ao acidente em serviço? Se equipara ao acidente em serviço ao acidente chamado de acidente em percurso. Aqueles acidentes que acontecem no percurso casa-trabalho, trabalho-casa. E a agressão física sofrida e não provocada pelo servidor também. Vamos aqui para mais licenças, ó. Temos aqui ainda aqui embaixo, ó, a licença gestante, também conhecida como licença maternidade. Essa licença também é remunerada e, de acordo com a Lei 8.112, o prazo dessa licença seria de 120 dias. Porém, hoje nós temos, por força de um decreto, ó, a prorrogação da licença por mais o quê? 60 dias. Temos aqui o decreto 6690, que regulamenta essa possibilidade de prorrogar a licença. Até porque hoje, por força de uma legislação federal, as mulheres poderão tirar 180 dias de licença maternidade. Então, se caísse em prova atualmente, a resposta é o quê? 180. À luz da Lei 8.112, 120. É um decreto que permite a prorrogação. E aí nós temos também a licença paternidade. Essa aqui já tem o prazo, né, pequenininho, que é de quantos dias? 5 dias. Quem adota uma criança também tem direito à licença adotante. E aí, segundo a Lei 8.112, a licença adotante, ó, tem que prazo? 90 dias. Também tem um decreto que admite a prorrogação por mais 45 ou 30 dias. Também, por força do decreto, pode prorrogar por mais 15. A diferença é que aqui, ó, 90 mais 45, se a criança tiver o quê? Até 1 ano de idade. Maior que 1 ano, aplica-se a regra de 30 mais 15. Essas aí, então, são as licenças que se encaixam como o quê? Benefícios dos servidores. Então, só para lembrar, ó, o termo licença aparece na Lei 8.112 em 12 oportunidades. 5 delas são benefícios previdenciários. Benefício quer dizer os trabalhadores, de um modo geral, têm direito. Licença para tratamento de saúde, acidente em serviço, gestante, paternidade e adotante. São direitos do servidor público civil da União, servidor federal. Só ele tem esse direito, ó, né? Só eles têm esse direito. Então, os empregados públicos, fora, militar é outro esquema, trabalhador da empresa privada, outro esquema. Então, servidor público federal tem direito a licença por motivo de doença em pessoa da família, licença por motivo de afastamento do cônjuge, licença para atividade política, licença para serviço militar. Essas podem no estágio probatório, mas a única que conta para o estágio, serviço militar. As demais, o estágio ficará o quê? Suspenso. Só pode para quem é estável. Licença para mandato classista, licença para tratar de interesses particulares e licença para capacitação. Ok? Forte abraço a todos, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.